Olha o tamanho dessa p***. Pena que não raciocina. Eu sou bonita, inteligente, eu sou formada, eu dou pra muita gente. Vocês já devem ter ouvido falar de Platão, por exemplo, na sua República, onde ele sonhava uma cidade ideal. Ele dizia, cuidado com a música que o governo dá às pessoas. Sabe por quê? Ele dizia, inclusive, eu conheço um estado pela música que os governantes dão ao povo. Porque música é padrão vibratório puro. E ela tem uma capacidade de te sintonizar com o padrão vibratório dela. E cá estou, meus caros, mais uma vez, Fazenda Coulombander. Estou aqui literalmente numa área que foi cercada. Vocês conseguem ver aqui a cerca. Eu queria muito ficar naquele banquinho ali. Estou tentado para passar por baixo dessa cerca e ir para lá, mas vou ficar de boas aqui, deixa quieto. Aqui tá minha bike. Cara, eu queria realmente muito conversar a respeito dessa questão de como a música influencia, porque eu tenho uma certa vivência, uma coisa meio particular, na verdade, de como que a música sempre foi um objeto de muita crítica, pelo menos dentro da minha cabeça. Eu lembro que, cara, eu tava na segunda série. Foi uma época em que eu comecei, assim, a me encantar pelo rock e tal. 8, 9 anos de idade. Eu era moleque, mano, soltando pipa na laje, na rua. E eu já comecei a ter um certo desenvolvimento por música, assim, um pouco diferente, tá? Embora rock não seja necessariamente algo incomum, mas quando ali em 2001, 2002, não era tão comum um moleque de 7, 8 anos estar escutando rock, entendeu? O que veio a seguir foi uma enxurrada, assim, uma cascata, né? Um efeito dominó na minha vida. Eu lembro que eu tinha muita influência do meu tio mais novo, que eu achava interessante, como é que ele era um moleque que era mais estudioso, tirava boas notas, e ele gostava de rock. Enquanto que já os meus primos um pouco mais velhos, assim como muitos moleques da minha rua que eram um pouco mais velhos, eles eram pessoas assim de intelecto, quando não comum, muito abaixo da média, né? Falavam muito errado. Eu lembro que daquele momento em diante eu comecei a ter um certo fascínio pela ideia de ser diferente. Quando eu fui ficando adulto, eu comecei a sentir um certo fascínio por querer escutar coisas diferentes, né? E fui ali desbravando um certo gosto musical diferente. Hoje em dia eu recomendo muito pra vocês o Enigma. Tá, Enigma é uma mistura aí não sei se vocês chamam de New Age. Eu não me importo muito com a nomenclatura dos estilos musicais, tá? Vou andar um pouquinho por aqui. Mas o Enigma mistura, cara, elementos incríveis, mano. De sintetizadores, elementos de músicas tribais. E fica uma coisa magnífica, uma coisa assim meio quase que transcendental. Eu costumo falar que o Enigma conseguiu decifrar o código do divino, né, em termos de música. E por que eu tô falando disso tudo, cara? É porque quando eu paro pra olhar a perspectiva da cultura de massa, eu realmente consigo entender o que o Platão queria dizer. Isso porque o Platão, na época dele, não existia nada disso que a gente percebe hoje em dia. Funk, trap. Ele tava tão certo quando ele falou que tem que ter muito cuidado com a música que o governo dá pra sua população. Aí você fala assim, tá, filho, mas como assim o governo dá pra sua população a música? Cara, olha recentemente o exemplo clássico aí, né? Anitta, no viradão aí do ano de Copacabana. Esses dias, inclusive, eu tive o desprazer de ver um story de uma amiga que ela compartilhou, né? Um Reels fazendo uma crítica sobre essa questão da Anitta, dela falando do tamanho do membro rígido do cara, e ela falando de maneira explícita, tá? Eu fiquei assim, mano, aonde é que foi que a gente virou numa pista sinuosa e se perdeu nesse brejo, mano? Sabe, nesse atoleiro assim, cara, de merda da música? Porque a cultura de massa, ela é sim incentivada pelo governo de uma maneira completamente descriteriosa, mas tão descriteriosa que eu tendo a perceber que, de fato, é uma sabotagem. Sabe quando dizem pra gente que o governo, de uma forma geral, né, os governos sempre gostam de dar pro povo pão e circo? Porque se você der pão e circo, o povo cala a boca e não questiona o sistema? Pois então, cara, vocês não conseguem fazer um paralelo aí não sobre isso? É sempre isso, né, cara? É sempre música de baixíssima capacidade intelectual em termos de compreensão. Inclusive, por conta disso, infelizmente, existe, né, essa separação de que, por exemplo, música clássica é música de bacana, música de elite. E não, cara, a música clássica, ela tá disponível no YouTube, na internet, de modo geral, gratuitamente para você acessar. Mas não existe incentivo. Aí as pessoas às vezes pensam assim, pô, mas por que esse preconceito com funk, com trap, com sertanejo universitário? Que, inclusive, eu conheço pouquíssimos casos de pessoas que escutam o sertanejo universitário, mas são altamente intelectuais, gostam de ler e tal, mas escutam outras coisas. Existe um paralelo muito tremendo nessa questão toda, de como as pessoas que consomem isso, não é preconceito, tá? Elas acabam entrando num ciclo. Novamente, voltando quando eu tinha 7 anos, isso foi me levando a ter um fascínio por querer desenvolver intelectualmente de alguma forma. Quando eu paro para olhar os meus amigos de infância, a maioria, infelizmente, se não virou bandido ou não foi pai cedo,
não teve uma vida muito promissora na vida adulta e tal. E isso é triste, cara. E você fala assim, tá, mas qual é a relação da música? Eu não posso necessariamente dizer pra vocês que a música foi culpada, até porque seria um absurdo. Só que o que acontece? A música, ela costuma sempre vir acompanhada de um lifestyle. Se você mora numa quebrada, tu pode tranquilamente me falar. Um moleque que ele escuta trap, necessariamente, pelo menos falando de maneira um pouco mais generalizada, ele gosta de quê? De baladinha ali de trap, de repente de rap, fumar uma erva, usar umas paradinhas para poder socializar com os amigos. E o moleque não tem nenhum incentivo de ler um livro, de entender, né, cara, um pouco de repente, da psicologia humana, entender um pouco das filosofias. Às vezes você começa a falar uns assuntos intelectuais com a pessoa fica panguando, fica assim, mano, viajando. O que esse cara tá falando, irmão? Essas pessoas entram num looping que a impressão que a gente tem é que a gente está falando uma língua nova com as pessoas, tipo uma língua morta, quase você falar sumério, né, com essas pessoas. Uma baixíssima capacidade de raciocínio, de sintetizar intelectualmente assuntos tão simples de psicologia humana, da capacidade humana, em termos comportamentais, coisas básicas que ninguém precisa ser tão inteligente para conversar, cara. E a música, ela vende o lifestyle completo. Vocês nunca perceberam, nunca acharam estranho, cara, que uma pessoa que ela... Inclusive até esses dias uma menina comentou que quando ela era criança, assim, mais adolescente, os pais colocavam pra estar rock e os pais gostavam de videogames e tal. Vocês nunca acharam estranho que geralmente um moleque que ele curte de repente umas músicas diferentes, não precisa ser música clássica não, tá? Mas umas músicas que não são de massa. Aquele tipo jovem que gosta muito de ler. Tu já reparou que esse jovem nunca escuta funk, Anitta? Uma jovem, por exemplo, uma menina que ela é bastante inteligente, gosta de coisas mais introspectivas. Sabe aquela pessoa mais sozinha no mundinho dela? Que você vai conversar, a pessoa tem um puta do intelecto pra conversar coisas mais profundas. Tu nunca vai ver uma pessoa assim escutando Anitta, Pablo Vittar, escutando trap, essas músicas de funk, de, cara, baixo calão, de putaria. Tu nunca vai conhecer uma pessoa escutando essas coisas sendo intelectual. Mas essas pessoas gostam de todo um lifestyle que envolve coisas mais intelectuais. Agora, quando você joga pro extremo oposto, um moleque que ele gosta de funk, ele nunca gosta de coisas intelectuais, tá? Ele tende a ser aquele adolescente no colégio que tira sarro dos alunos CDFs, né? Eu tinha muitos amigos assim, que gostavam de funk, viviam cantando funk proibidão na escola, né? E quando chegava lá de prova, eram sempre os que estavam enchendo a porra do saco pra poder dar cola. Faziam bullying com a molecada, até comigo também, cara. Por ser CDF, você tinha um pouco de inveja. E isso é bizarro, porque, cara, da minha ótica, pelo menos eu vejo essa sabotagem, tá? O governo, ele sempre, de fato, quando vai levar música de massa pras pessoas, nunca é uma música de, sabe, mais qualidade, mesmo que seja, cara, um Capital Inicial, que é uma coisa tão simplória em termos de música, um Jota Quest, eu não tô falando que gosto dessas bandas, mas é sempre coisas visando degradação mental e moral, que chega um ponto que você não consegue negar que, de repente, existe uma teoria da conspiração de que isso é proposital, emborrecer o povo é proposital. Como que você traça argumentos para simplesmente acreditar que não é proposital, que não existe ali, de fato, um interesse real do governo em dar pão e circo e emburrecer a população, porque a população burra não tem raciocínio lógico para pensar e questionar o governo? Dá aí uma Anitta, dá um Pablo Vittar, coloca a Anitta aí falando do membro rígido do cara, coloca as pessoas para comentarem na Choquei, sabe? Coloca a Anitta com o rabão de fora, rebolando no palco da virada de Copacabana. Faz isso viralizar no país inteiro. Cara, é sempre isso. E olha como é que tudo está interligado. É Big Brother, A Fazenda, programas, sabe, de fofoca, que são extremamente superficiais e que tornam as pessoas altamente viciadas em assuntos simplórios de baixíssima capacidade intelectual, cara. Aí o que acontece? As pessoas que são mais abastadas financeiramente, elas vão para teatros, cara. Elas vão para peças, né? Elas vão acompanhar, às vezes, uma exposição do museu. Tu conhece, geralmente, pessoas que escutam funk, trap, que vão a museu, que se interessam pela história do Brasil. Cara, aqui no Rio de Janeiro tem o CCBB, velho, que é o Centro Cultural Banco do Brasil. Tem coisas incríveis lá. Eu fui no início do ano passado com uma menina que tava ficando. E tipo assim, mano, você só vê gente assim, sabe? Com essa característica um pouco mais diferenciada. E às vezes até gente de classe média pra cima. Mas tu não vê um maninho com aquele cabelinho todo, sabe, todo pintadinho de dálmata, com carinha de criazinho de favela, nesse tipo de lugar. Aí você se pergunta por quê? É porque é simples, é porque realmente a pessoa já foi sabotada. E não falo que ela seja vítima da sociedade, mas houve ali em algum momento da vida, seja por uma questão de ambientação familiar, aquela pessoa caiu nesse tipo de armadilha, cara, de ser exposta a esse tipo de
porcaria. E ela não tem, sabe, às vezes compreensão. A pessoa fica tão alienada que ela não tem compreensão de que ela tá sendo completamente sabotada pelo que ela consome. E quando eu falo do CCBB, cara, esse museu é de graça. Mas é aquela coisa, as pessoas não desenvolvem interesse por cultura. E o efeito cascata disso é sinistro, cara, porque a cultura de massa, hiperpalatável, de músicas extremamente pobres, tudo isso distrai você das coisas que mais são importantes na sua vida, de você buscar um progresso, de você trabalhar, estudar. Cara, entenda uma coisa, população que não estuda não evolui. Se não evolui, vai ser sempre escrava da fé de que algum político entre no governo e torne a vida dessa pessoa facilitada. E a pessoa vira sempre massa de manobra política. Eu não quero tornar esse assunto político, eu só quero que vocês entendam que realmente, cara, você tem que ter muito critério com aquilo que você escuta, sabe? Com a música que você consome, cara. Como é que a pessoa se sente cativada a buscar elevação espiritual, educacional também, e também cultural, obviamente, se aquilo que ela consome mantém ela extremamente presa num estado de alienação, em que a pessoa só quer saber de sexta-feira, né? Com cerveja, churrasco, né? Pinga, mulher, ou no caso das mulheres, homem, sabe? E fuzuê, resenha com os amigos, sabe? Tudo isso faz parte desse pacote que você acaba sem querer adquirindo por tabela, quando você se torna uma pessoa vítima desse emburrecimento cultural. Foi mal, cara, eu tô me exaltando, me sentindo um pouco meio político falando, mas é porque eu fico muito revoltado, cara. E é por isso que eu sempre acho que todo pai e toda mãe tem que ser muito criterioso, cara, com aquilo que o filho ou a filha tá consumindo, tá? As pessoas falam assim, mas isso é besteira. Eu conheço gente assim, né? Isso é besteira, se a pessoa der pra gostar de coisa errada, ela vai, não tem classe social. Mentira. Embora tenha exemplos de monte nas classes mais pobres de pessoas que cresceram e não caíram nesse gargalo aí do popular, da música de massa e do emburrecimento cultural, mas infelizmente, cara, são nas classes ali de classe média para cima em que as pessoas têm acesso a uma perspectiva, às vezes porque os pais tiveram acesso a um pouco mais de perspectiva social e cultural, né? No caso sociocultural, e puderam às vezes precaver que os filhos caíssem nesse gargalo. E aí, como é que fica, né, cara? Pais e mães, prestem muita atenção no que seus filhos estão consumindo, cara. Platão não estava viajando. Isso ele falou na época em que a música era boa. Era espetacular ser comparada com a música de hoje em dia. Imagina Platão vivo. Irmão, em 2025, escutando a Anitta falar do membro rígido do cara, em TV aberta, com lingerie em cima do palco, e as pessoas comentando sobre isso, cara, Platão ia ficar maluco, ia falar assim, caraca, mas esse governo tá fazendo o que com essa população, mano? Cuidado, cara, com a música de massa. A gente fala governo porque o governo financia essas porcarias através de Lei Rouanet. Então, sim, existe um interesse sim do governo que esse tipo de porcaria seja espalhado. Infelizmente, cara, eu não consigo muito debater contra essa ótica, né? Essa teoria do pão e circo, né? Mas eu queria muito ouvir de vocês, meus caros. Como é que foi a infância de vocês? Vocês estão nesse canal, certamente tem uma grande chance que vocês sejam diferentes também. Gostam de música boa, leiam, consumam alta cultura, consumam filosofias. Vocês gostam de cinema, né? Sejam aí cinéfilos ávidos, né, cara? Netflix e coisas mais intelectuais. Como é que foi a infância de vocês? Vocês certamente tiveram ali um momento em que vocês sentiram aquela repulsa de funk, né? Eu vi meus amigos crescendo e gostando de coisas de poder paralelo e se encantando, né, ali por essa emoção de se sentirem parte de uma coisa ali meio periculosa e nunca abriram um livro pra ler, mano. Esse é triste, cara. Eu tô rindo, mas é de nervoso pra vocês, tá? Quero ver a opinião de vocês sobre isso, meus caros. Tamo junto. Eu vou indo nessa, porque tá ficando tarde.